E esse também é o assunto da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre as implicações do cancelamento do título, eu recebo aqui o chefe de cartório da 4ª Zona Eleitoral de Natal, Heraldo Moraes. Seja bem-vindo, Heraldo. Muito obrigado, é um prazer estar com você. Além de não poder votar no próximo pleito, Heraldo, quem teve o título cancelado agora sofre outras implicações sociais? Bom, tem uma série de penalidades que são estabelecidas pelo Código Eleitoral. Então, o eleitor, nesse caso, que está com o título cancelado, ele não vai poder renovar a matrícula em instituições de ensino. Ele também não vai poder contrair empréstimos em bancos públicos. Esse título cancelado, ele fica também na situação não quite. Estando não quite, ele também não poderá tirar passaporte e também carteira de identidade. Poderá também ter uma implicação no CPF dele, caso o CPF seja cancelado. E normalmente, pela sua experiência, trabalhando nos cartórios eleitorais, o que é que você tem percebido? As pessoas elas só percebem que estão com o título cancelado quando chegam em uma situação como essa? Exatamente. A maioria das pessoas que chegam aqui para a gente para fazer o título, elas normalmente vão tirar se inscrever na faculdade, renovar matrícula, ou precisa tirar uma certidão de quitação para tirar um passaporte, aí descobrem que estão com o título cancelado. Em alguns casos é a questão do CPF também, então a Receita Federal comunica a esses eleitores que eles estão com o CPF cancelado e eles invariavelmente têm que vir até a Justiça Eleitoral, porque essa é uma condição primeira. Então primeiro eles têm que regularizar a situação eleitoral para poder fazer esses atos da vida civil. E o eleitor pode acompanhar de casa a situação do título eleitoral sem precisar se deslocar a um cartório? Ele pode se informar se o título foi ou não cancelado? Sim, excelente pergunta. Então todos em casa podem consultar pelo site do TRE ou do TSE, podem entrar lá na parte de certidões e verificar, pedir uma certidão de quitação. Vai fornecer o número do seu título, o nome do pai, o nome da mãe, só o nome da mãe e a data de nascimento, e vai verificar a sua situação eleitoral. Se estiver com a situação regular, esse eleitor vai poder voltar normalmente a exercer todos os atos da vida civil. Se estiver com a situação cancelada, ele deverá comparecer ao cartório eleitoral de onde ele mora, da cidade de onde ele mora. Esse é o primeiro passo, é verificar se o título foi cancelado. Viu que está cancelado, o que é que ele deve fazer? Ele procura o cartório eleitoral da zona que ele mora, com que tipo de documento, o que é que ele precisa fazer? Bom, ele tem que comparecer, nesse caso, antes do cancelamento, quem o título ainda não estava cancelado, poderia comparecer em qualquer cartório do Brasil. Nesse caso, como o título foi cancelado, ele tem que fazer uma revisão dos seus dados cadastrais. Para fazer essa revisão, ele tem que comparecer ao cartório de onde ele é eleitor ou onde ele reside, que é onde ele tem o domicílio eleitoral. Se a pessoa tem agora o domicílio eleitoral em outro município, por exemplo, ele mora num município do interior, mas agora atualmente reside em Natal, então ele tem que fazer uma transferência desse título para Natal. Se ele ainda tem o domicílio, por exemplo, em Mossoró, ele terá que comparecer ao cartório de Mossoró para fazer. E os documentos que ele deve apresentar é a carteira de identidade, um documento de identificação com foto e um comprovante de residência. Na maioria dos casos é isso. Se ele teve o cancelamento em decorrência de ter faltado a 3 pleitos, ele também será obrigado a pagar a multa eleitoral por cada um desses pleitos. E essa multa, ela é paga apenas no cartório ou o eleitor tem outras opções? Ele pode adiantar esse pagamento, por exemplo? Pode sim. Uma das opções, ele entrando lá no site do TSE e vendo que a situação dele não está quite, o próprio site permite que ele emita a guia de multa, certo? A multa é R$ 3,50 por cada pleito. Ele pode fazer isso. Se não, se ele vier no cartório, ele vai ser expedido uma guia de multa entregue para ele e ele tem que ir no Banco do Brasil pagar a multa e depois retornar ao cartório para fazer a atualização dos seus dados cadastrais. É um processo simples ou é burocrático? É rápido de regularizar a situação? Não, o procedimento é bastante simples. Então, apesar da pessoa estar com o título cancelado, basta que ele compareça a qualquer um dos cartórios eleitorais, que nesse período agora, até o final do ano, até janeiro do ano que vem, nós atendemos normalmente, sem filas, o eleitor é atendido confortavelmente. Então basta ele comparecer, em torno de 15 minutos ele é atendido e liberado. E o título já fica regularizado imediatamente? Sim, é expedido um novo título, o título anterior normalmente é recolhido e é expedido um novo título para a pessoa. Ele vai fazer a biometria caso tenha que renovar. No caso aqui do Rio Grande do Norte, todos já têm biometria.
Mas caso haja algum defeito, alguma falha em alguma digital na fotografia, então nós faremos novamente a biometria desse eleitor e após isso ele recebe um novo título eleitoral e estará quite com a Justiça Eleitoral. E o eleitor tem até quando para regularizar o título? Bom, quem está com o título cancelado, como você bem lembrou, passou-se o prazo para cancelamento, então tem agora até o final de abril do ano que vem, início de maio, para regularizar a situação. E o que nós pedimos, a Justiça Eleitoral recomenda, que esses eleitores não deixem para a última hora, né? Que venham agora. Então, quem for atendido até janeiro do ano que vem, vai ser muito bem atendido, com conforto, com tranquilidade. Infelizmente, alguns eleitores deixam para vir no último dia do prazo, que é lá no final de abril, e por isso que todo ano é noticiada a grande quantidade de filas, transtornos. Alguns até que vêm no último dia acabam deixando de ser atendidos e depois disso que o cadastro eleitoral fechar, ele só abre novamente depois da eleição de 2020. Mas quem comparecer agora vai ser atendido e o atendimento é na hora e regulariza no mesmo dia. Ou seja, fica de maio até o fim do pleito eleitoral, né, até outubro, sem poder regularizar a situação. Exatamente. Isso do próximo ano. Esse ano nós temos agora ainda 11 meses de cadastro eleitoral aberto, para que os eleitores compareçam e possam regularizar a sua situação. Então, tanto aqueles que estão agora já morando em outro município venham para fazer a transferência, como aqueles que cancelaram, mas ainda moram no mesmo município, que compareçam para a gente fazer a atualização dos dados. Quais são os horários de funcionamento das zonas dos cartórios eleitorais aqui da capital? Os cartórios eleitorais da capital é de 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. E no interior do estado, quem quiser regularizar? No interior do estado, o atendimento é de 8 às 13 horas e também nós temos ainda, tanto na capital como no interior, centrais do cidadão, onde há box da Justiça Eleitoral, em que o eleitor poderá comparecer de acordo com o horário de funcionamento de cada central. Então nós temos central que atende até às 18 horas e central que atende até às 20 horas. Ou seja, não tem por que deixar para a última hora. Exato. Nós pedimos encarecidamente que todos compareçam esse ano, regularize sua situação, não deixe para a última hora. Muito obrigada pela sua participação, Heraldo. Eu que agradeço a oportunidade. Essa edição do Justiça Eleitoral na TV fica por aqui, mas se quiser rever essa ou outras entrevistas ou reportagens, é só acompanhar o nosso canal no YouTube. Conto com a sua audiência.